Olá, bem-vindo de volta ao Café Colombo. Hoje vamos conversar com o poeta Ângelo Monteiro, aqui em sua própria residência, que vai falar sobre o livro Todas as Coisas Têm Língua, pela Companhia Editora de Pernambuco. Também temos a presença de Arthur Ataíde, poeta e crítico literário, estudioso da obra de Ângelo Monteiro. Ângelo, hoje não posso nem dizer que é um prazer recebê-lo no Café Colombo, né? Porque é o Café Colombo que vem à sua casa. Então, é um prazer sempre renovado, né? Porque é a terceira vez que eu estou com vocês. Né? E, aliás, o tipo de jornalismo que você faz não é muito comum no Brasil, não. Eu dou como exemplo, a última revista Veja teve um especial de 40 anos. Na parte de cultura, só há referência à música popular, não há referência a um único livro. Porque nos padrões da revista Veja, nos padrões brasileiros, atuais, literatura está fora da cultura. Imagina a poesia, é impressionante. Então vocês fazem um trabalho raro, porque não tem peso no jornalismo atual, praticamente, a existência do livro, por exemplo, que nós citamos, do Otto Maria Carpo, 1000 exemplares publicados pela Senado Federal. Quer dizer, Otto Maria Carpo é inexistente para os padrões brasileiros atuais. Ângelo, para iniciar o nosso bate-papo, queria que você contasse o contexto da preparação dessa obra, uma obra que reúne textos desde 1966 até agora. Olha, eu posso dizer que essa seleção é como se fosse um ataúde de luxo para uma obra em processo de finalização. Acredito que é a última livro, em termos de poesia, não sei o que vou fazer depois. E caprichei, resolvi, né, separar o melhor dessa época. E começa pelo último livro e se conclui pelos poemas que escrevi ainda nos primeiros anos desse século. Agora, a impressão que aí... Né, o melhor segundo sua própria ótica. Eu tenho a impressão que a gente nunca acerta de todo. Quer dizer, para pouco leitor que eu tenho, acredito que faz jus à escolha. Né? Mas por que ataúde de luxo? Assim, Porque, veja bem, com toda essa vitalidade aí... Sim, mas a poesia é uma arte sem leitura, é uma arte para ninguém. No Brasil, quer dizer, se fosse na Argentina, no Chile, no México, teria... Mas você vê, os livros escolares, por exemplo, qualquer livro escolar que você pegue, não consta mais literatura portuguesa e brasileira. Quando consta, e vocês sabem disso, constam autores, jornalistas do sul do país, como Veríssimo, ou letras de música. É o único país do mundo que letra de música é poesia, é o Brasil. Então você não encontra raramente um texto poético. Né? Quer dizer, ou seja, a percepção do que seja poesia já se perdeu no Brasil. Não se sabe mais o que é. A verdade é essa. Agora, só... Por isso que eu digo, é um ataúde de luxo do que eu fiz até hoje e fim de papo. Quero partir para outra. Ainda insistindo então nesse ponto, antes até de passar aqui para Arthur, para a gente conversar mais sobre todas as coisas que têm língua. Isso não é um pouco também pelo fato de a poesia hoje não ter o mesmo alcance social que teve em outros momentos, e não só no país, mas até no cenário mesmo mundial, porque, em resumo, qual seria hoje a função, digamos, social da poesia? Olha, a rigor, o social da poesia sempre foi, em todas as épocas, uma função pedagógica. Está em Platão, não é novidade. Ou seja, a função da poesia é elevar o espírito humano. Né? Ela não tem uma... Agora, o que é distinto, é muito diferente dizer função cultural, distinguir essa função pedagógica de uma função, por exemplo, social, como você diz, de uma função política. A função política é meramente demagógica. Isso ela exerceu, por exemplo, na década de 60, por exemplo, Pablo Neruda é o exemplo que uma das piores poesias do mundo é a poesia social do Pablo Neruda. Mas o Partido Comunista guindou ele ao prêmio Nobel. O Partido Comunista é poderosíssimo, era poderoso. Mas se você vê a parte melhor dele, é a parte lírica. Então, agora... Mas só em prosa, o mesmo partido que depois mandou Boris Pasternak não recebeu o Nobel. O mesmo partido que recusou, né, a recepção do Nobel, Boris Pasternak morreu sem receber. Quer dizer, então é nesse sentido que eu distingo a função social da função política, ou ideológica. Não? Tanto que para Platão, na visão platônica, Platão é muito criticado, porque desterrou os poetas da República, sim, desterrou poetas
tipo Pablo Neruda, mas não desterrou Píndaro, não desterrou Homero, tanto que ele, né? Então, na visão de Platão, a poesia tem o mesmo alcance da dialética, devia ser da altura da dialética, ou seja, ele previu, por exemplo, poesia como a de Holden, muitos anos depois, previu a poesia de Shakespeare, previu a poesia de Dante. Aí, então Platão a gente pode dizer que Platão é o poeta poetante. Arthur Ataíde. Bem, Ângelo, tem uma série de questões aqui, mas como a gente começou por esse ponto, eu acho que eu vou fazer uma alteração aqui no que eu tinha pensado antes. Tem uma característica, certo, da sua poesia, ela me parece que, seja do verso livre até as formas mais regulares, certo, que você... parece que ela apresenta um cuidado de construção que hoje é incomum, certo? Seja pela musicalidade, certo? A harmonia das imagens, a coerência do pensamento, certo? Que muitos acham que não tem que haver isso na poesia, não sei porquê, mas enfim. E a pergunta que eu faço a você, depois dela eu quero conectar com algo que a gente já falou aqui. Isso é um traço ultrapassado? Isso envelheceu? O que é que você acha disso? Olha, para os padrões da pós-modernidade, sim. A pós-modernidade significa relativismo total, né? Quer dizer, é tido como uma visão de crise, mas na verdade é uma visão de decadência, né? Então, para os padrões da decadência, isso aí é inexistente, sem dúvida. Porque a gente Só que tem a turma jovem aí, eu tenho descoberto pelo menos 3 ou 4 casos de poetas excelentes. E novos, gente nova. Daqui de Pernambuco? Daqui de Pernambuco. Aqui mesmo tem um. Olha, menino muito bom esse aqui, olha. Olha aqui. André de Sena. Jovem. Conheço. Jovem. Outro, Hinaldo Cavalcante, outro. Recentemente eu descobri, nunca publicou nada, Márcio Andrade. Gente, menino de uma dimensão extraordinária, gente nova. Né? Outro é Botelho, Antônio Botelho. Quer dizer, gente nova, quer dizer, que está mais ou menos nessa mesma linha. Quer dizer, claro, com suas diferenças, mas buscando esse tipo de coerência poética. Quer dizer, ele morreu de tudo, né? Morreu para os padrões da universidade atualmente. A universidade também está em crise, está tudo em crise, ela também está. Ou em decadência, eu prefiro dizer que está em decadência. Né? Mas já que você falou aí da poesia de alguns jovens, da poesia dos vivos em geral, não necessariamente jovens, vamos dizer, quem você consideraria que agora, nesse atual contexto, está produzindo coisa relevante, coisa que vale a pena ser Zé lida? Carlos Tagino, né? Zé Mário Rodrigues, o finado Alberto Cunhamelo, que morreu recentemente. Né? E a sua própria poesia, você quando escreve, ou até lançando esse livro agora, certo? Você pensa nesse contexto, no seu livro, como uma resposta a esse contexto, ou você já se sente completamente... Nesse aspecto, é algo feito e deixado para lá. Uma coisa que não me preocupa mais, mas é o destino das coisas. Ou seja, uma vez encaminhado, segue o seu próprio destino, se é que tem algum, né? Na verdade, você segue o seu impulso interior, sem se deixar... Isso não é uma poesia de resposta, não é uma poesia de marcar posição, mas é uma poesia inerentemente sua, de Ângelo Monteiro. Olha, eu diria o seguinte, é uma espécie, eu diria em relação à poesia, o que disse Henry Miller, quando ele disse, eu falo destas coisas porque ninguém poderia falar delas por mim. Então, não vejo a poesia como um investimento, como alguns anistiados fizeram da poesia investimento a longo prazo. Eu não vejo. É uma coisa que você manda para a humanidade, tá entendendo? Sem nenhum compromisso, a não ser dizer a verdade que você está sentindo naquele momento, né? Aliás, Santo Inácio tem uma frase belíssima sobre isso, quando ele diz, eu falo dessa... Não, Santo Inácio diz o seguinte, não é o muito fazer, não é o muito saber que farta me satisfaz, mas sentir e gostar das coisas internamente. Então você faz poesia, você sente e gosta das coisas, daí o título, todas as coisas têm língua, né? Né?